E no Speed Painting dessa semana vamos falar sobre a banda que eu mais gosto na vida. Aquela banda que forma o caráter de várias pessoas, inclusive o meu. No vídeo de hoje falaremos sobre Raimundos. Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje trago aqui um tributo à banda que eu mais gosto na vida, que é o Raimundos. Já vou falar sobre esse desenho aqui, qual é o intuito dele e qual é a referência que eu utilizei pra fazê-lo, né? Mas antes vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos que eu postar aqui no canal, tá? Lembrando que toda segunda-feira tem Speed Painting aqui e nas quartas ou sábados sempre terão lives por aqui também, tá? Pra gente bater um papão e desenhar alguma coisa. Ok? Inclusive, estou voltando com aquela ideia de trazer aulas de desenho para vocês aqui no canal, tá? Eu só tô terminando de editar um novo exemplo para acrescentar no meu curso de pintura digital e na sequência eu já vou começar a pensar sobre como serão essas aulas aqui no YouTube, ok? Então fiquem de olho aí no meu canal, porque muitíssimo em breve começarei a dar aulas de desenho aqui para vocês, tá? Aula de desenho, não de pintura, de desenho mesmo, como desenhar, entendeu? Então, é isso. Outra coisa que eu tenho que lembrar é que tem um curso meu de pintura digital no site da Udemy. Nesse curso eu ensino o processo de pintura digital que eu utilizo nos meus desenhos. Não esse processo que você está vendo na tela agora, porque isso aqui é um outro tipo de pintura digital. Mas se você olhar qualquer outro vídeo aqui do meu canal, você vai ver que eu utilizo um tipo de pintura digital lá, que é o que eu ensino no curso. Nossa, que explicação maravilhosa, hein, Renan? Eu explico melhor como é esse processo de pintura que eu estou utilizando nesse desenho aqui daqui a pouco. Mas por hora o que vocês precisam saber é que nesse curso de pintura digital eu ensino aí toda a parte introdutória, né? Como utilizar o Adobe Photoshop e também como fazer pinturas em desenhos, do mais simples até o mais complexo. O curso tem mais de 12 horas de duração e caso você queira adquiri-lo, tem o link aí na descrição desse vídeo, você só paga uma vez e tem acesso vitalício a ele, ok? Não precisa pagar mensalidade nem nada e no final do curso você ainda recebe um certificado da Udemy. Então convido vocês a conhecerem o meu curso que está lá no site da Udemy, ok? Tem o link aí na descrição desse vídeo. E bora falar sobre Raimundos! Eu quero é rock! Nananá é o diabo, já bem diria a introdução da primeira música do primeiro CD ou álbum, hoje a gente é álbum, né? Não é mais CD, do Raimundos. Cara, eu queria fazer um vídeo inteiro falando só sobre Raimundos, mas eu acho que não vai ser bem a ideia desse vídeo aqui, né? Mas vai ser também. Porque, cara, Raimundos pra mim é a mistura ali no ponto certo da zoeira com a patifaria. É uma banda, cara, que não tinha propósito com nada. E era uma banda que era muito subversiva naquele momento em que foi lançado. O primeiro álbum da banda é de 1994. E esse ano existe uma série de teorias, uma série de estudos acerca desse ano com relação a músicas e bandas produzidas naquele ano. Em 1994 foi o ano onde surgiu Skank, o Rapa, o Raimundos, Little Quail, Mascavo Roots, né, que hoje em dia atende apenas pelo nome de Mascavo, Mundo Livre S.A., enfim. Naquele ano, 1994, foi o ano onde todas essas bandas muito loucas assim surgiram. E eram bandas que tinham uma coisa muito específica, né, que era tudo muito experimental. E grande parte dessas bandas aí tinha uma coisa em comum, que é um produtor. E que produtor era esse? Raimundos, Mascavo, Little Quail, Mundo Livre S.A., enfim, algumas dessas bandas fizeram parte de um selo chamado Banguela Records, que era um selo criado pela banda Titãs ali dentro da Warner Music, e todas essas bandas foram produzidas pelo Carlos Eduardo Miranda. O Miranda, aquele gordinho que faleceu há algum tempo atrás e que era jurado de vários programas musicais do SBT. Então, aquele cara ali foi quem descobriu Raimundos, foi quem produziu o primeiro álbum do Raimundos, e foi ele que trouxe à tona, não só do Raimundos, mas também de todas essas outras bandas que eu acabei de citar, a melhor parte, que era a brasilidade. Então você tinha todas essas bandas aí que misturavam os ritmos que a gente tanto conhece, né? Rock, reggae, ska, enfim, com elementos brasileiros, né? Acabaram trazendo misturas pra música que foram muito legais e que, cara, contribuíram muito para a história do rock, enfim, da música nacional ali na primeira metade dos anos 90. Então você tinha ali o Rapa, que misturava um pouco de reggae com rock, com rap. Tinha ali o Mascavo, que era uma banda que tocava ska, mas ainda assim muito brasileiro, né? Misturava até um pouquinho de baião nas músicas. Você tinha o Little Quail, que era uma coisa completamente louca. E no meio dessa leva de 1994, tinha ali
o Raimundos. E o que era o Raimundos? Cara, o Raimundos era uma parada que cara, faltam palavras para definir o que é o Raimundos. Porque o Raimundos, cara, no seu primeiro álbum, eles faziam uma mistura muito louca. Eles misturavam rock, na verdade nem rock, era punk rock. Punk rock Ramones mesmo. Era uma mistura de Ramones com forró. E dava uma mistura muito legal, como você pode ouvir agora nesse trechinho minúsculo pro YouTube não cortar a monetização desse vídeo, da música Rio das Pedras. Quando eu andava no riacho da Figueira, vendendo peixe na feira, eu criei a molecada, comendo peixe, todo mundo ficou forte, eu tive muita sorte pra minha mulher amada. Cara, eu não sei vocês, mas eu vejo muita poesia nesse tipo de som. Sério, eu acho muito legal, cara. E como você pode perceber nesse trechinho aí da música Rio das Pedras, o Raimundos tinha muitas músicas que era meio que impossível cantar. E eu acho que isso foi o que me atraiu pro Raimundos, porque eu sempre tentava cantar essas músicas, sempre tentava decorar essas letras para conseguir cantar no mesmo tempo ali do Rodolfo, que no caso é o ex-vocalista do Raimundos. E, cara, isso pra mim foi uma diversão muito grande ali na minha adolescência. Então você tem, por exemplo, a música Nega Jurema, que é ainda mais rápida que essa música que ouvimos agora. Só um trechinho, ó. Nega Jurema, nega ser uma ladeira, trazendo nossas sacolas, tá aqui mais na chuteira. Na molecada, besouro inteiro, me correndo que a feira já está pra começar. Mas olha pro esse tempo no outro. Mas claro, se o Raimundos fosse só isso, não faria sucesso, né? Tanto que a primeira música de sucesso do Raimundos foi a música mais lenta desse álbum, que foi a Selim, que é uma música sensacional. Um trechinho. Eu queria ser um banquinho da bicicleta. De fato, é a música mais boba do primeiro álbum. Porque no primeiro álbum do Raimundos tinha músicas muito legais também, como por exemplo, Cintura Fina. Sabe que você me entendeu, mas quem pegou ela fui eu. E ela me pegou pelo coração, aquela mulher. Que não deixa de ser uma música que fala sobre amorzinho, né? E claro, tem a clássica Puteira em João Pessoa. Foi bastante primo velho e cancrado que com muito cuidado chegou pra Agostinho e disse: fiz. Enfim, esse primeiro álbum do Raimundos, que pra mim é disparado o melhor álbum deles, tinha muito da mistura do rock, né, do punk rock com elementos brasileiros, e isso sempre foi muito legal. O lance das músicas serem cantadas extremamente rápidas também sempre foi muito legal. O fato de terem muito palavrões, mas tem palavrão pra caramba, velho. Isso sempre despertou em mim ali uma, cara, sei lá, não sei descrever, mas eu sempre gostei bastante de Raimundos por ter todos esses elementos ali juntos em uma só banda, né? Mas esses elementos de forró aí meio que ficaram só no primeiro álbum, né? Nos álbuns seguintes já não tinha tanto isso. Então você tinha aí o segundo álbum do Raimundos, que é o álbum que tem a famosa música Eu Quero Ver o Oco, que já não tinha nada disso. Eu quero ver o oco. Só na mão da Deus, desvences, mas desvences matar. Eu quero. Na verdade, tinha ali duas músicas ali no segundo álbum do Raimundos, que é o Lavô Tá Novo, que tinha esses elementos de forró. Então a coisa ficou muito mais pesada, muito mais direta, na verdade. Então do segundo álbum pra frente, o Raimundos meio que não utilizava mais esses elementos de forró. E por que eu tô falando desses elementos de forró? Então aí a gente já vai para o desenho. Esse desenho aqui nada mais é do que uma caveira cangaceira tocando uma sanfona e andando pelo cerrado. E de onde veio a ideia desse desenho da caveira, Renan? Então, na contracapa do primeiro álbum do Raimundos tinha aí essa caveira que você está vendo na tela agora. Essa caveira aí, ela é meio que clássica do Raimundos. Tanto que vira e mexe eles vão refazendo essa caveira. Mais recentemente fizeram essa versão que vocês estão vendo aí na tela agora. E mais recentemente ainda, para a arte de uma camisa, fizeram essa daí. Então essa caveira cangaceira é meio que uma marca do Raimundos. E há muito tempo já eu queria desenhar essa caveira, já tinha feito esse desenho aqui há bastante tempo. Eu acho que no final do ano passado, ou começo desse ano. Já tinha postado no Instagram, já tinha marcado o vocalista do Raimundos, o Digão. E ele já tinha gostado muito dessa caveira, então eu acho que chegou a hora de finalizá-la. E para finalizar esse desenho aí, eu fui atrás de algumas capas de álbuns do Iron Maiden. E para quem não sabe, nas capas dos álbuns do Iron Maiden tem sempre um elemento muito famoso, que é o Ed. Quem é o Ed? O Ed é esse elemento que está aparecendo aí na tela agora, que eu não sei se é uma caveira, se é um zumbi, eu sinceramente não sei. Eu sinceramente também não gosto de Iron Maiden,
Então eu nunca fui muito a fundo para descobrir o que é o Ed. Mas ele parece ser um zumbi, uma múmia, alguma coisa assim. Enfim, digam aí nos comentários o que é o Ed. Mas o fato é que eu queria fazer esse desenho aí da caveira inspirada em uma capa de um álbum do Iron Maiden, que é o álbum The Trooper, que é o álbum que tem aí o Ed vindo meio que em direção, assim digamos, à câmera. Então eu quis fazer algo parecido com essa caveira cangaceira do Raimundos, né? Na ideia mesmo de um álbum, de um CD, né? Só que acabei fazendo em formato de pôster, tamanho A3. No começo do vídeo, se não me engano, tá no formato quadrado, que era para fazer justamente a ideia de uma capa de um álbum, né? A capa de um CD, mas eu acabei alterando pro final para deixar o tamanho de uma folha, né? Porque eu gosto sempre de imprimir meus desenhos também. Então eu fiz esse desenho aí no formato retrato, justamente para ficar do tamanho da folha na hora que eu fosse imprimir. Não só isso, para esse desenho aí eu utilizei a famosa técnica do dragão branco. Na verdade, aqui não foi técnica do dragão branco não. Eu fui utilizando mais ou menos a mesma ideia. Só que ali pelas tantas eu decidi mudar algumas coisinhas dessa técnica, né? Então, partes onde eram mais escuras, eu fui utilizando tons de cinza mais escuros. Então, eu acabei fazendo uma grayscale mesmo. Renan, tem diferença? Tem diferença. Inclusive, no vídeo que eu trouxe aqui do Kuririn, o desenho do Kuririn criança que eu fiz, eu falei que aquela técnica era uma grayscale. Não, a famosa técnica do dragão branco do Guilherme, do canal Brush Rush, é uma técnica onde você faz volumes sobre um corpo branco. Já a grayscale não, a grayscale você varia os tons bases ali de cada parte do corpo. Então tem parte ali que você faz um cinza mais escuro, tem partes ali que você faz um cinza quase preto. Enfim, você vai variar o tom desse cinza conforme a quantidade de luz que aquela parte do corpo ali vai emitir. Então, assim sendo, para esse desenho da caveira eu não utilizei a técnica do dragão branco. Eu utilizei uma técnica de grayscale, que foi a primeira vez, inclusive, que eu utilizei esse tipo de técnica. Eu nunca tinha pintado em grayscale antes, já tinha pintado sim, como eu disse anteriormente, com a técnica do dragão branco, que é a técnica de esculpir no branco, né? Mas aqui, grayscale mesmo é a primeira vez que eu utilizo. E a última coisa que eu destaco é que, se você reparar bem, o desenho começou de um jeito no vídeo e terminou de outra. Isso porque no esboço eu tinha feito essa caveira cangaceira com 2 facões nas mãos, usando esses 2 facões como se fossem muletas. E na hora de finalizar a arte eu falei, cara, a caveira que está dentro do encarte do primeiro álbum do Raimundos, que é essa daí que você está vendo na tela agora, está tocando uma sanfoninha. Então, cara, desculpa, mas vai ter que ser a sanfoninha. Então eu fiz aí na mão da caveira a sanfoninha igual àquela que está na capa do primeiro álbum do Raimundos. E dessa forma então eu fechei esse desenho, só que na hora de fechar o desenho como um todo eu comecei a colocar muito efeito que não remetia à técnica que eu tinha utilizado no desenho. Isso porque eu fiz uma pintura que parecia pintura mesmo, né? Pintura no quadro e tal. E na hora de fazer o fundo, eu comecei a colocar uns desfoques de campo. E foi aí que eu falei, cara, isso não tá parecendo mais uma pintura, isso tá parecendo muito digital. Então você vai ver aí no vídeo, agora que eu tô terminando o desenho, que eu comecei a aplicar alguns desfoques, alguns brilhos, e eu acabei deixando o desenho muito digital, que não é uma coisa que eu queria. Eu queria, na verdade, que o desenho ficasse parecendo uma pintura. Então vocês vão ver agora no final desse vídeo o desenho sem desfoque do fundo, que eu acho que dessa forma fica muito mais impresso a ideia de que é uma pintura. Até porque se eu tive esse trabalho de mais de 10 horas para esculpir o corpo ali só na base da pincelada, botar esse desfoque no final é destruir a ideia de pintura mesmo, né? Porque eu acabei tomando uma decisão aí que deixou o desenho com muita cara de digital, e eu queria que ele ficasse com cara de pintura. Então, enfim, o aprendizado que eu tirei desse desenho aqui é de, se começou numa técnica, vai nela até o final. Se o objetivo é deixar o desenho com uma cara mais de pintura, uma cara mais, como poderia dizer, uma cara menos digital, cara, não tenta inovar no final não, senão uma coisa se destaca muito da outra, né, e acaba não ficando muito legal. E foi o que eu fiz aí nessa última correção, então, que eu acrescentei nesse desenho. Bom, então é isso. Falei muito sobre Raimundos, falei muito sobre a ideia desse desenho e sobre como foi fazer esse desenho. Só nos resta agora ver como ele ficou no final do vídeo.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. E não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que você achou desse desenho, ok? Por esse vídeo aqui é só, até o próximo, um forte abraço, ouçam Raimundos e falou!